Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Mansadila, sou consultor de visto, ajudo as pessoas a conseguir vistos para os Estados Unidos principalmente. E nós estamos a fazer uma série de vídeos onde estamos a falar sobre o processo de solicitação do visto DV. Então já fizemos vários vídeos, falamos sobre o que é DV, como participar, como saber se foi selecionado, quais são os documentos necessários. E nesse vídeo nós vamos falar do formulário DS-260. Não vamos fazer nenhum passo a passo, mas nós vamos explicar a necessidade e o porquê de preencher esse documento. Então, vem conosco. A DS-260 é um formulário eletrônico de solicitação de vistos de imigrante. E nesse formulário as pessoas preenchem dados pessoais. E quando você for na entrevista do visto na Embaixada Americana, o cônsul vai ter aberto o teu DS no computador dele. E todas as informações que você vai preencher nesse formulário, ele vai fazer perguntas para ti e você deve responder assertivamente do jeito que está no formulário. E todas as vezes que houver divergência da informação, o formulário diz uma coisa e você fala outra coisa, isso constitui motivos para negação do visto. Então, é um documento muito importante e você deve preencher ele com muita responsabilidade para reduzir os níveis de reprovação, ou você não ter muitos motivos para lhe reprovar só pelo formulário DS-260. Se num processo de inscrição no sorteio você cometeu algum erro, e principalmente o nome e data de nascimento, aqui no formulário você também pode corrigir esses erros. Por exemplo, meteu mal o nome, aqui você pode corrigir. Trocou os nomes, você também pode corrigir. Mas não pode ser correções assim, a pessoa é Adão, Pedro, João e mudar outro nome, Fernando Mansadila, não pode ser assim. Só se houve erro, por exemplo, de uma letra, faltou um nome nessa ordem. Não mudar o nome todo, que aí, claro, pode achar que é uma outra pessoa se fazendo passar pelo candidato que foi selecionado. E eu aconselho sempre as pessoas a preencher isso. Depois de saber o resultado, não no mesmo dia. Tem pessoas que hoje o resultado saiu, logo querem preencher o DS tão rápido e tudo mais com muita pressa. Não faça nada apressadamente. Também não deixa tudo para a última hora. Claro que você vai ter muito tempo, imagina o resultado sair em maio, você tem de maio até outubro para preencher o formulário e começar a receber as entrevistas. Se você tem um número, case number baixo, eu aconselho sempre a fazer isso, nem que for na última semana do mês de maio e nas primeiras semanas do mês de junho, também pode ajudar. Porque eu já tive casos nos outros anos que assim que o resultado saiu, ainda no mês de maio, não no mesmo dia, não na mesma semana, mas semanas depois do resultado ter saído, fui para preencher um DS e quando eu coloquei o case number, o site disse que aquele case number era inválido, não existia. Estavam a pedir para colocar o case number apenas do ano anterior. Então, creio eu que naquela fase ainda não estava tudo atualizado e precisava de passar algum tempo. Depois, acho que na última semana ou no início do mês seguinte, quando fui preencher o case number passou normalmente. Não é assim todas as vezes, claro. Pode ser que na primeira semana dos resultados você conseguir preencher já o formulário, mas eu aconselho a fazer tudo nas calmas. Não vai receber a data de entrevista assim que você preencher. Então, reúna os documentos. Nós no vídeo anterior falamos quais são os documentos que você vai precisar para preencher o formulário DS-260. Tenha todos os documentos consigo e só depois preenche. Quais são as informações que são solicitadas no preenchimento do formulário DS-260? Os dados que você vai preencher são dados pessoais, você vai preencher o teu nome, o local de nascimento, data de nascimento, essas coisas. Vai preencher o teu endereço, onde você vive e aonde você viveu desde os 16 anos até a data presente. Quais são os endereços onde você viveu e vai pedir também dados de contato, número de telefone, de contas, por exemplo, do Facebook, das redes sociais que você tem. Você tem liberdade de preencher ou não essas contas no Facebook, por exemplo. Mas
mesmo você não colocando, se eles quiserem saber que você tem, pelo teu número de telefone, se é o mesmo que você usou para abrir a conta do Facebook, vão saber, o teu e-mail, se é o mesmo que você abriu para as contas das redes sociais, também vão saber, vão ter acesso às tuas redes sociais. Então eu digo sempre, é bom já colocar para não passar a ideia, você falar que não tenho e eles tiverem ou encontrarem um perfil no Facebook ou nas redes sociais e você falou que não tem. Então preencha já, se tiver coisas que te comprometem, melhor não. Por quê? Eles solicitam, por exemplo, o Facebook, não é para te fazer pedido de amizade, não é para eles serem teu amigo, mas esse formulário, eles têm formas para te analisar. Tem perfis que são analisados antes da entrevista e quando você chega na entrevista, eles já sabem um pouco sobre você e só vão querer comprovar aquilo que eles já pesquisaram. Algumas pessoas são pesquisadas ou são analisadas depois. Tem aqueles processos que entram na área administrativa e a embaixada ou os cônsules fazem uma pesquisa mais profunda, vão pesquisar através dos teus dados e saberem um pouquinho mais para comprovar aquilo que você falou na entrevista se bate certo com aquilo que eles estão a pesquisar. Então, sempre colocam a informação correta. Então, com as redes sociais, eles podem pesquisar e ver, por exemplo, a pessoa fala que nunca viajou e lá vão encontrar fotografias que a pessoa viajou e vai ter divergência de informação. Então, toda essa informação vai servir para eles analisar se o candidato está elegível para receber o visto. Então, das outras informações que vão pedir, é os seus dados acadêmicos, onde você estudou, quando começou, quando terminou, que curso. Vão querer saber os trabalhos que você já fez ou faz, tanto que você já fez e tanto que você faz. O teu trabalho, o nome da empresa, onde está localizado, essas informações todas concernentes ao teu trabalho. Vão querer saber caso você tem família, tem mulher, tem filhos, tem cônjuge. Vão querer saber quem é essa pessoa, a data do casamento, quando é que vocês casaram, onde é que realizou seu casamento, essas informações todas você vai preencher. Por isso é que é bom ter o assento de casamento próximo, para você ter todas as informações aí para preencher. E o nome dos filhos, essa coisa toda, também vai ser solicitado. Quem lhe vai receber nos Estados Unidos também é uma coisa importante. Imagina, nesse sorteio você não pode colocar um hotel que vou ser recebido ou vou chegar no hotel. Não pode, você tem que colocar um amigo ou um familiar. Isso está na lei de imigração. Você precisa apresentar um endereço. Nesses processos de visto de imigrante e sobretudo visto DV, você não precisa de um patrocinador, conforme é obrigado nos outros. Mas se você quiser ter um patrocinador, você também pode colocar essa pessoa que vai lhe receber como patrocinador e lhe cadastrar aí. Então, você vai ter que ter um endereço nos Estados Unidos, não precisa ser só tua família e não precisa ser só o teu amigo, mas só pode ser essas duas opções. Não pode colocar, não é amigo de um amigo, é uma outra pessoa. Não, tem que ser teu amigo ou teu familiar. Essas duas opções. Então, essa pessoa também vai ser analisada. Eles vão querer saber um pouquinho mais sobre essa pessoa. No dia que você for na entrevista, vão querer perguntar um pouco mais sobre essa pessoa. E nós vamos fazer um outro vídeo onde vamos falar sobre as perguntas frequentes, o que é analisado no dia da entrevista. Vamos falar também sobre isso, os motivos de negação do visto. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. E eu acredito que até já deve estar aqui na playlist. Nós temos uma playlist com todos os vídeos que nós fizemos. E provavelmente você vendo esse vídeo já deve ter o vídeo que fala sobre isso. Então, as outras informações que vão ser solicitadas no processo de aplicação é histórico de viagem. Se você já viajou, quais são os países que você já foi, toda a informação que você vai colocar tem que ser verificável. Ou você consegue provar, você tem que ter documentos que provam. Daí que as pessoas às vezes falam, não preciso levar um extrato bancário. Se a pessoa chegar na entrevista e falar para o agente consular que não, eu estou a me bancar, eu vou fazer a minha viagem, tenho condições, a lei de imigração, ele impede que as pessoas que seriam potenciais encargos públicos não podem ser dado visto. E ele, o cônsul, se ficar na dúvida de que o teu trabalho seja consistente para ter dinheiro suficiente para a viagem, ele vai querer saber se você tem condição financeira. E como é que ele pode ter certeza que você tem condição financeira? Através do teu extrato bancário. Ele vai querer ver o teu extrato bancário e ter certeza. Mesmo a questão do trabalho. Ele, para ter certeza que realmente você trabalha para aquela empresa, quem pode colocar uma empresa qualquer, para ele ter certeza que realmente você trabalha lá, vai pedir a declaração de serviço. A declaração de serviço tem que estar juramentada, tem que passar
pelo Mirex não, é pelo... Notário. A declaração de serviço tem que passar pelo notário e está tudo bem organizado com os números de telefone e o salário que você ganha. O salário tem que bater com aquilo que você vai colocar na tua ADS, porque vão pedir informações de salário também. Então, tudo que você colocar num formulário DS tem que ser verificado, tem que ter documentos que provam que realmente isso existe e acontece. Outras informações que vão pedir tem a ver com histórico criminal. Tem limitações, tem algumas pessoas que têm histórico criminal que não podem viajar, principalmente se você já foi preso por mais de 5 anos, já teve preso por mais de 5 anos, você não é elegível para o visto de imigração, para esse caso da ADV. Então, tem também algumas informações que são solicitadas que fazem parte de dados que o governo americano impõe como barreira. Por exemplo, se a pessoa é doente, se a pessoa está aí para fazer terrorismo, informações assim de segurança. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque eu já recebi processos que as pessoas foram marcando por achismo, não, eu acho que aqui é assim, e foi marcando, e isso poderia lhe prejudicar. Graças a Deus a pessoa primeiro chegou e nós fizemos a correção. E é muito comum também as pessoas cometerem erros. Eu às vezes recebo processos de pessoas que foram na entrevista, o visto foi negado e depois vêm para tentar reverter a situação. Quando eu vou ver como preencheram DS, já tem muitos erros mesmo. Há pessoas que não colocam informações de estudo, aí você estudou, às vezes não entendeu a pergunta, vai responder não, onde tinha que colocar sim. Ou vai meter sim, onde tinha que meter não. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado, não faça por emoção, não vai pelo achismo. Existe uma lei de imigração que tem regras que você precisa conhecer para preencher o documento de forma adequada. Eu tive um processo, por exemplo, que eu estava a fazer de família. A esposa que era selecionada estava aqui em Angola, mas o marido já estava no Brasil e decidiu ele vir aqui para dar continuidade do processo. Só que uma das coisas que eu vejo muito também que acontece com algumas pessoas, não são todos, algumas pessoas aqui em África, em caso particular de Angola, quando é alguém que está nos Estados Unidos a falar, eles dão maior credibilidade para essa pessoa, eles que estão lá que sabem mais que os outros. E essa pessoa teve um irmão, ou tem um irmão nos Estados Unidos, que ele falou, não, deixa eu dar continuidade do teu processo, eu vou fazer tudo. Muito antes deles casarem, ele já preencheu o formulário dessa família, colocou que eles estão casados, meteu data de casamento e eles ainda não estavam casados. E na questão da escola, ele marcou que ele não teve ensino médio. E ela fez uma falcatrua lá no processo, que outro dia, quando o senhor veio no escritório para saber como é que podia dar continuidade, ele falou que não, olha, já até preenchemos, já está tudo certo, não vai precisar mais de ajuda e tudo mais. Eu falei, já preencheram, mas você ainda não está casado, como é que preencheram? E aí que ele se tocou, não estou casado, como é que fica? Fomos lá abrir o DS, encontramos que estava tudo preenchido, já enviado e mal preenchido. Então, muito cuidado. Às vezes nós falamos isso, não é para dar medo nas pessoas ou limitar as pessoas a fazerem com agências. Olha que eu até nem peço para as pessoas fazerem só comigo. Qualquer agência onde você achar confiável, que você dá para continuar o seu processo, você é livre de ir nestes lugares. Não quero que as pessoas venham ter só comigo. Se quiser comigo, não tem problema. Se quiser com uma outra pessoa, mas procura sempre pessoas que sabem fazer o processo, para não cometer erros no teu caso, e você já está gastando dinheiro, vai gastar tempo, expectativa de conseguir o visto, e isso tudo pode se perder por erros que as coisas, se fizesse com uma outra pessoa que entende, poderia ficar mais fácil. Então, essa família, até hoje ainda não entraram porque ele tem um número um pouquinho mais alto. A possibilidade de recuperar nesses casos, sim, há um procedimento que podemos fazer para recuperar, mas esse senhor ainda quer realizar o casamento, depois dar continuidade e fazer as coisas. Mas na primeira fase, não faça as coisas apressadamente, não queira fazer tudo rápido para preencher e enviar o documento. Então, as coisas que vão ser necessárias na aplicação, você vai precisar dos teus documentos que já falamos no vídeo anterior, preencheu, envia
o documento ou o DS e vai vir uma página de confirmação. Baixe essa página de confirmação porque você vai precisar levar na embaixada. Sem essa página você não vai ser entrevistado. Você tem que ter a página da DS 260, principalmente se você é o candidato principal. Se for família, faltou documento de um membro da família, você ainda pode ser entrevistado, se você levar o teu como candidato principal. Mas você é o candidato principal e não leva a página de confirmação de envio da DS, você não será entrevistado. E também vai ter um DS para cada membro da família. Se você participou com família, você vai preencher um DS para ti, um DS para a esposa, um DS para os filhos. E a informação tem que cruzar. Você não pode, por exemplo, no teu processo, colocar que o teu filho nasceu aqui em Luanda, lá no processo do filho diz que nasceu em Benguela, no processo da esposa diz que nasceu não sei onde. Então, toda a informação tem que cruzar, tem que bater certo para não haver divergência de informação. E outra coisa, eu às vezes tenho recebido também pessoas que são agenciadas por outras empresas, por outras pessoas. Eu falo para as pessoas procurar agências, mas tenha cuidado porque nem todas as agências são confiáveis, nem todas as pessoas que se oferecem são confiáveis. Eu recebo muita gente que, por exemplo, eu vou contar um ou dois casos aqui. Eu tive uma família que no dia eles entraram para o escritório, disseram que tinham entrevista agendada para o dia seguinte, era segunda-feira, e eles estavam a me dizer que podiam ir na entrevista na terça-feira. Eu já sou os meus alarmes, porque eu sei que a entrevista deve só acontece na quarta-feira. Aí eu pedi para ela mostrar os documentos que ela tinha, e ela me apresentou documentos, por exemplo, a confirmação da página do DS, e o agendamento era agendamento de visto de turismo, e ela achava que ia fazer visto de DV. E ela disse que não fez o processo com o pastor da igreja dela, e ela só sabia que era vencedora da DV, fez os pagamentos na agência e estava a fazer o processo para imigração e não para turismo. E quando fomos ver os documentos, parte dos documentos é de imigração, outros documentos é de turismo. E essa pessoa gastou muito dinheiro, muita expectativa, essa coisa toda, e essa pessoa não tinha, na realidade, o processo adequado para a viagem. Um outro processo, uma vez fui chamado, teve alguém que trouxe o processo de uma agência para a nossa, e uma agência que eu fazia parte. As pessoas sabem que eu trabalhava numa outra empresa e agora estou a trabalhar de forma individual. Então, nessa outra empresa onde eu estava, tinha um processo que o processo começou num outro lugar. A pessoa participou fora e trouxe o processo na agência. E esse processo, só aquela pessoa que supostamente disse que ganhou, tinha acesso a preencher o DS. E nós não tínhamos, às vezes pegávamos o case number, pegávamos os dados para entrar, para ver se a pessoa realmente era selecionada, e nós não conseguíamos entrar. E eu falei na pessoa, olha, é melhor você ir ter com a pessoa, peça para ele abrir o DS na tua presença, para você ver se realmente esse processo existe ou não. E ele depois começou a pressionar, e era no ano 2021. Tínhamos aquelas restrições da Covid, que as pessoas não podiam andar em determinadas, com muita liberdade, andavam mesmo, mas tinham que fazer teste, essa coisa toda. E esse senhor gastava muito dinheiro para conseguir os documentos, os assentos, essas coisas todas, andou muito, gastou muito dinheiro. E ele ficava assim preocupado, mas o meu número era um case number baixo, já deveria ter data da entrevista e não estava a ter data de entrevista. E eu, como não conseguia ter acesso ao DS, no interior do DS, não via como. Então pedi que ele fosse ter com o senhor, que abrisse na presença dele, para termos a certeza que aquele processo existia. E ele chegou, pediu, o senhor não aceitou fazer isso, e o senhor levou ele na polícia. Ele depois ligou para mim, o dono do processo já ligou para mim, para eu ir lá na esquadra, levar um processo para apresentar, porque os polícias também não sabiam como esse processo funciona. Eu levei alguns processos, abrimos lá, os polícias viram, entenderam como é que a coisa funciona e pediram que a pessoa que estava a agenciar inicialmente aquela outra pessoa fizesse o mesmo na presença deles. E ele não conseguiu, confessou que eles não eram selecionados, ele apenas adulterou aí os números e infelizmente não eram vencedores. Então tenham cuidado. E eu vou mostrar aqui no computador, na tela do computador, eu vou mostrar como é que você pode consultar e ver se o teu processo está preenchido, está lá no sistema e está aguardando a entrevista. Então você vai fazer isso, se você for selecionado e tem aí o teu case number, você pode fazer isso no site que eu vou mostrar e você vai ver se o processo está
no departamento, está a aguardar a data de entrevista, ou se já tem data de entrevista, se o visto foi aprovado ou negado. Então, isso é para ajudar vocês a se policiarem e a evitar fraudes. Existem poucas formas de saber e essa é a principal para você ter certeza que o teu DS foi preenchido e está a aguardar a data de entrevista. Então, como podem ver, este aqui é o site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos com questões de imigração. Então, nessa primeira parte, você preenche o formulário DS-160, que é para solicitação de vistos de não imigrante, turismo, estudante. E aqui, mais abaixo, são os vistos de imigrante. No nosso caso, é a DS-160, onde você vai preencher o formulário DS-160. Mas aqui abaixo tem como verificar o status do pedido de visto. Então, clicando aqui, você vai saber se o teu processo já foi enviado, está a andar, ou se já foi entrevistado, se o visto já foi impresso. Então você vai colocar aqui o case number. Eu vou colocar um case number qualquer aqui, só para facilitar. E vai colocar esta espécie de PIN, né? Que são letras, esses caracteres. E vai submeter. Então, como vê, nesse caso, o visto foi aprovado. Foi aprovado, já foi publicado também. Essa pessoa já tem o passaporte. Foi aprovado no dia 14 de fevereiro de 2025. Então, uma família constituída por 4 pessoas e o visto foi aprovado. Então, vamos ver alguém que o processo foi enviado, ainda está em processamento. Esta aqui é para aquela pessoa que já mandou e está a preparar. Quer dizer que ainda não foi feita a entrevista, mas quando está a se preparar é porque já tem data da entrevista. Ela está a aguardar a data da entrevista. E esse processo também é de 4 pessoas. Como podem ver aqui abaixo, tem 4 pessoas que são 4 vistos. Está a preparar. Então, vamos ver de alguém que enviou, está a aguardar a data de entrevista. Então, quando já enviou o seu caso e está em processamento, vai vir assim, está no NVC. É NVC, aqui está CNV, mas é NVC, porque eu usei o Google Tradutor e mudou assim, senão é NVC, que é o departamento que recebe e está aguardando a data da entrevista. O processo foi recusado, então a mensagem que você vai receber depois da entrevista é esse processo recusado. Tem também casos que vem processo administrativo, aqui onde está recusado vem administrativo, quer dizer que o processo não foi nem aprovado nem recusado, você tem que aguardar que a embaixada vai fazer, os cônsules vão fazer pesquisa, aquilo que eu falei, que o teu processo vai sofrer uma análise mais profunda por parte dos cônsules, vão correr atrás da informação para saber se a informação que você colocou na DS é real, é aquilo que é o real. Então eles vão pesquisar. Se tiver tudo bem, eles podem te chamar para repetir a entrevista, ou simplesmente você pode voltar aqui, consultar e vai ver ou aprovado ou recusado. Caso eles pesquisaram, a informação que eles colheram é que realmente você não falou a verdade ou falou a verdade, então pode vir aprovado ou recusado, ou te chamarem para uma nova entrevista. Então é isso que eu tinha para partilhar convosco. Não sei se as coisas ficaram claras, e se eu tiver um número maior de reações, um bom número de reações, posso fazer um vídeo falando ou preenchendo um DS, mostrar como se preenche na prática, para os ajudar a fazer o processo de forma individual. E tudo que nós pedimos é que você deixe um like, deixe um comentário. Até triste, nós estamos aqui a partilhar conteúdos valiosos e ter que estar a me indicar que você deixe um like, deixe um comentário. Era a coisa que você tem que fazer já no princípio e partilhar com aquelas pessoas que estão interessadas nesse tipo de informação. Em vez de partilhar só esse vídeo, partilha mesmo a playlist completa para essa pessoa saber e entender melhor como é que esse sorteio funciona. Então, se quiser entrar em contato conosco, o número vai ficar aqui na descrição do vídeo e aqui mesmo na tela, e pode entrar para nós dar seguimento do teu processo, caso queira que a gente dê continuidade do teu processo. Nós vamos e temos experiência nisso, vamos fazer tudo de forma muito responsável, você vai acompanhar todos os momentos que fizemos alguma coisa, você vai estar próximo e acompanhar para que tudo seja claro. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e nos vemos no próximo vídeo.